Listas são estruturas de dados muito usadas no Python que permitem armazenar diversos valores em um único objeto. As listas, apesar do nome, são como os arrays em outras linguagens de programação, não são realmente listas duplamente encadeadas ou simplesmente encadeadas. Então vamos ver no computador alguns exemplos. Para definir uma lista, eu dou um nome, por exemplo, primos, e coloco os objetos entre colchetes e separados por vírgulas. Aqui 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Eu já posso visualizar essa lista com o comando print, por exemplo. Eu posso acessar os elementos um a um através de um índice. O primeiro elemento é o de índice 0. Eu coloco o nome da lista e entre colchetes, que é o meu operador de subscrito, eu coloco o índice 0. Ali eu tenho o número 2, que é o primeiro elemento da lista. Se eu tivesse escrito 1 no lugar do 0, eu teria o 3. E assim por diante. Eu posso verificar o tamanho de uma lista, isto é, o número de elementos lá dentro, através da função len. Nesse caso, eu tenho 6 elementos. Se eu tento acessar um elemento que não existe, eu vou ter um erro. Por exemplo, se eu tento pegar o elemento 10, que seria o 11º, eu tenho um erro ali de índice. Algo muito prático é que eu não preciso conhecer o comprimento para acessar o último elemento. Eu posso usar índices negativos. O último elemento é o índice -1. Primos menos 1, eu tenho o 13, que é exatamente a mesma coisa que eu teria se eu tivesse colocado o último elemento, que é o de índice 5. Por que o último é 5? Porque a contagem começa em 0. São 6 elementos, do 0 até o 5. Os subscritos negativos podem ser usados para recuperar o penúltimo, o antepenúltimo, assim por diante. Primos de -2 é o 11, que é equivalente ao elemento de índice 4. Deixa eu escrever de novo a lista. Eu quero mostrar que eu posso mudar um elemento isoladamente. Por exemplo, primos de 0, que é o 2, eu vou mudar para -2. E agora, se eu apresentar na tela, aquele número 2 mudou. Então, listas são objetos mutáveis. Objetos mutáveis no Python são aqueles objetos em que a gente pode alterar detalhes sem precisar construir um objeto novo inteiramente. Eu posso extrair uma fatia de uma lista, por exemplo, primos 2 igual a primos 1 até 3. Então ele vai escolher o elemento 1 e o 2. Os intervalos de inteiro no Python sempre são abertos à direita. Então o 3 não está incluído. Ali eu tenho 3 e o 5. Então veja o que aconteceu. Eu comecei do índice 1, que na verdade é o segundo, o número 3. Acrescentei o 2, que vem a ser o 5, mas não incluiu o 3. Se eu quisesse incluir o 3, bastaria que eu fizesse até 4. E assim por diante. Se eu quiser pegar todos os elementos de um ponto até o final, eu vou omitir o segundo valor. Então ali eu peguei todos os elementos desde a posição 1, excluí apenas a 0. Se eu quiser pegar todos os elementos do início até um determinado índice, eu vou colocar os 2 pontos aqui e depois o índice onde eu quero parar. Esse quarto aí, esse índice 4 não é incluído, então na verdade eu só peguei 4 elementos. É claro que eu poderia ter posto 0 sem problema nenhum. Agora eu vou acrescentar elementos na minha lista de primos. Eu tenho primos, que está desse jeito. Eu vou acrescentar um novo elemento. Depois do 13 eu vou acrescentar o 17. Eu vou usar o método append, que é o equivalente do pushback em outras linguagens. Se eu apresentar o valor de primos aqui, eu vou ter aquela lista que eu tinha antes com o 17 ao final. Outra operação que eu posso querer fazer com listas é a concatenação. Eu tenho uma lista 1, que são os números 1, 2 e 3. E eu tenho a lista 2, que são os números 4, 5 e 6. Agora eu quero construir a lista 3, que é a concatenação das duas listas. São os elementos originais da primeira, os elementos originais da segunda, unidos na sequência em que aparece. Claro que eu poderia ter escolhido outros valores, por exemplo, 40, 50, 60. Não precisa ser o mesmo número de elementos. Poderia ter trabalhado com comprimentos distintos. As minhas listas podem ser feitas de quaisquer tipos de objetos do Python, não precisam ser números, podem ser strings, por exemplo. Eu posso acessar os elementos da mesma forma, por exemplo, o último, que é o nome Daniel. Eu posso fazer certas operações usuais, como concatenação, mas aqui eu vou mostrar como botar em ordem alfabética. Vou usar o método sort. Eu escrevo o nome da lista, ponto, sort. Agora,
Os elementos estão em ordem. Eu não vou discutir aqui a questão da ordem alfabética, porque na verdade esse método não vai respeitar perfeitamente a ordem alfabética da língua portuguesa. Isso eu deixo para depois. Vou mostrar com números. Está ali. Eu posso querer reverter. Reverse. Agora, essa lista está na ordem contrária da lista original. Vou mudar para 20 aqui. Primeiro elemento 10 veio para cá, 1 veio para cá e assim por diante. Então eu tenho uma série de métodos para lidar com listas que são muito práticos. Eu posso estar interessado em procurar um elemento dentro de uma lista. Eu vou usar o método index. Então estou procurando o elemento 9. Ele está na posição 0, 1, 2. Ali a resposta esperada. Gente, muita atenção quando a gente faz cópia de listas e qualquer outro objeto mutável no Python. Eu vou mostrar, eu vou criar uma lista. Agora eu vou fazer uma cópia dessa lista. Outra lista igual a números. E eu tenho duas listas iguais, que é o esperado. O que a gente não espera é que a palavra números e a palavra outra sejam apenas nomes distintos para exatamente a mesma variável. Deixa eu mostrar. Números de 0 igual a menos 10. Olha o que acontece, alterou a lista números e alterou a lista outra. E se eu tivesse mexido na outra, ambas as listas, números e outra, teriam sido afetadas. Menos 100 apareceu aqui também. Quando a gente quer uma cópia independente, a gente vai colocar copy. Agora a gente tem uma cópia independente. Quando eu executo essa célula, a primeira linha mudou a lista números e a segunda linha mudou a lista outra. Mas uma não interferiu na outra porque são objetos independentes na memória. Uma outra maneira de fazer uma cópia é copiando uma fatia inteira do primeiro elemento, que é o 0, até o último. Eu não preciso colocar o 0, fica esse símbolo meio estranho, colchetes, 2 pontos, colchetes, mas é bem idiomático, bastante usado. A gente segue com listas, vai ter um vídeo sobre compreensão de listas, que é uma sequência de hélice, e um sobre laços de repetição. Então até a próxima, muito obrigado.